Olá, pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso canal. Terceiro dia de leitura comentada do Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Acompanhe aqui com a gente. A gente falou no primeiro vídeo sobre contextualização e biografia do autor. Agora a gente vai continuar a nossa leitura, em que a gente está aqui, olha. Eu estou lendo pelo Kindle, na versão da Antofágica, né? É a edição que a gente está lendo, e a gente terminou de ver isso aqui em um videozinho de uma entrevista da Fernanda Montenegro no vídeo anterior. Então, se não viu ainda, segue vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e assim sucessivamente. Bora lá para a leitura de hoje? A gente vai continuar aqui. E sobre tudo isso, pergunte-se no momento mais silencioso da noite. Pergunte-se no momento mais silencioso da noite. Quer dizer, um momento. Acho que aqui ele não quis dizer puramente silencioso da noite, ele quis dizer um momento seu. Sabe aquela coisa, você tem filho, você tem papagaio, você tem marido, você tem mulher, você tem não sei o que, você tem não sei o que. O momento mais silencioso da noite não é o momento mais silencioso da noite, é um momento que é seu. Como se fosse um banheiro, o momento do cocô. Você fecha a porta e fala assim, estou fazendo cocô. É seu. Possivelmente as pessoas não vão entrar lá, né? Espero que não estejam entrando na sua casa, no banheiro, quando você fala que vai fazer número 2. Esse é o momento seu, o momento da calada da noite, o momento que ninguém ainda acordou, o momento do cocô e do banho. São os momentos sagrados nossos, particulares, que ninguém entra. Esses momentos, momento da reza, por exemplo, da meditação, por exemplo, são esses momentos que a gente tem que, sabe, se perguntar. Bora lá. Tenho necessidade de escrever? Foi essa a frase que a gente terminou o vídeo anterior, né? Escabe bem fundo em si mesmo em busca da resposta. E se ela for afirmativa, se o senhor reagir a essa questão séria com um firme e simples tenham necessidade. Então, adeque a vida de acordo com essa necessidade. Sua vida tem que se tornar, até mesmo nos momentos mais indiferentes e insignificantes, um sinal e um testemunho desse ímpeto. Um sinal e um testemunho. Acho que aqui o que é mais forte é testemunho. Mais do que a dificuldade de falar sobre a experiência que ele falou inicialmente, e mais do que você falar que você gosta de X, as pessoas têm que perceber que você é um poeta, é um artista, porque tudo seu respira arte. Seu olhar respira arte. A forma como é que você se posiciona respira arte. A forma como você se conduz respira arte. A forma como você encara a vida diz que você é artista. A forma como você, os livros que você escolhe ler, diz que você é artista, sabe? Vamos lá. E aí, então, se aproxime da natureza. Depois, tente dizer, como o primeiro dos seres humanos, o que está vendo e vivenciando e amando e perdendo. Não escreva poemas de amor. Evite, a princípio, essas formas que são muito comuns e corriqueiras. Elas são as mais difíceis, pois é preciso que uma força intensa e madura para transmitir algo próprio, onde tradições boas e, em parte, brilhantes apresentam-se em profusão. Por isso, escape dos motivos reais e persiga aqueles oferecidos pelo seu próprio cotidiano. Descreva suas tristezas e seus desejos, os pensamentos passageiros e a crença em alguma beleza. Descreva tudo isso com sinceridade íntima, tranquila, humilde, e utilize as coisas em seu entorno, as imagens de seus sonhos, os objetos e suas lembranças para se expressar. Se o cotidiano não parece, se o cotidiano lhe parece pobre, não reclame dele. Reclame de si mesmo. Diga que não é poeta o bastante para acessar as suas riquezas, pois para o Criador não existe pobreza
ou algum lugar pobre e indiferente. Eu acredito nisso piamente. Eu acredito que quando a gente está no nosso caminho, não no caminho que achamos que é nosso, mas no caminho que sentimos que é nosso. As coisas fluem, as coisas abrem, as coisas. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, as coisas começaram a dar certo, e aí eu nem fiz nada, mas surgiu essa oportunidade, surgiu. Eu recebi a ligação da pessoa, ou alguém falou comigo, e as coisas parecem que foram para a pessoa como mágica, sabe? Nossa, ela foi indicada para esse trabalho. Nossa, ela lançou um livro e logo conseguiu uma editora. Tem gente que fica 20 anos tentando uma editora. Nossa, tipo, né? né? É complicado. Mas quando você está no caminho certo, que não é o caminho que você acha certo, é o caminho de Deus, em que você sente, pelas pistas, pelos sinais em que ele é certo. E aqui, olha, aqui fala, a princípio aquelas formas são muito comuns e corriqueiras, elas são as mais difíceis. Como aí tem uma parte aqui que falou, deixa eu ver se é mais para cá. Não. Falou dos sinais. Tá. Vamos. Eu estou gostando do que as pessoas estão colocando aqui também, né? Lembra que a gente falou que esses pontilhados no e-book, no Kindle, quer dizer, aqui, ó, 2.861 pessoas marcaram essa frase aqui como impactante, a gente também marcou, né? Então, se o cotidiano não lhe parece pobre, não reclame dele, reclame de você. Você não é o poeta suficiente para acessar as suas riquezas. Vê que ele falou as suas riquezas. O que é teu está guardado para ti, se trilhares o caminho que tem que se trilhar. Esse é o ponto. Às vezes a gente fica divergindo ou tentando trilhar caminhos que não são nossos, ou caminhos que, sabe, a gente acha que é nosso. Só que quando a gente entra num caminho, que eu vou usar aqui uma frase do processo criativo, que você sente tudo fluir, o caminho do flow, parece ir mais rápido, mais fácil, mais fluido. É porque você entrou na sua onda de caminho certo, sabe? É, é, a gente pode ficar muito tempo dando um murro, né? É, é, em faca e não conseguindo, é porque tá travando, não estou conseguindo, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo, e ano após, e tentando, mas tentando fielmente, tentando, não fingindo que está tentando e se vitimizando, tá? O que acontece? A nossa riqueza é nossa, é sua riqueza. Aqui ele fala, né? Sua riqueza, tá vendo aqui? Sua riqueza. O que é seu é seu. Se você correr aí o caminho do bem, entendeu? E mesmo que tivessem uma prisão cujas paredes não deixassem chegar aos sentidos quaisquer ruídos do mundo exterior, ainda assim não teria toda a sua infância, sua riqueza régia e valiosa, esses tesouros de recordações. Dirija para lá a atenção. Tente reavivar as sensações adormecidas desse amplo passado. Sua personalidade se consolidará, sua solidão se ampliará e se tornará uma morada crepuscular, da qual passa longe o barulho dos outros. E, se do voltar-se para si mesmo, do reconhecimento ao próprio mundo interior, surgem versos. Aí então, não passará em perguntar, não pensará em perguntar a alguém se os versos são bons. Então você vê que ele aí, minha gente, ele está falando, cara, se você já estivesse no caminho,
você não ia ficar perguntando para outras pessoas, tipo, né, o Rilke, se esses versos são bons. Você já saberia. Se você voltar para si mesmo, para a sua essência, para aquele momento em que você está conectada consigo mesmo, com aquele flow, né? O reconhecimento do próprio mundo interior, surgem versos. É de lá que os versos vão nascer, vão surgir. Se você não acessar lá, você não vai fazer parte do nascimento dos seus versos. Vão ser qualquer outra coisa, né? Aí então não pensará em perguntar a alguém se os versos são bons. Saberia. E também não tentará despertar o interesse das revistas por esses trabalhos, quer dizer, pedir revisão dos trabalhos, pois verá neles a sua propriedade natural e dileta, uma parte e uma voz da sua vida. Ele será tão você, tão em essência você, que você não fará o que ele está fazendo, o que ele está falando. Você não vai pedir para alguém ler. É seu, né? É, é, vamos fazer uma analogia aqui interessante, né? Vamos fazer uma analogia. Você criou um filho, gerou um filho, e você coloca no mundo. É seu, é da sua entranha, é sangue do seu sangue. Você vai chegar para alguém e perguntar se o filho é bom o suficiente para o mundo? É seu, não, não importa. Ele é, você já sabe que ele é bom. Você já sabe que ele é potente. Olha a pergunta que eu fiz que pareceu bizarra. Mas se você tirasse algo das suas entranhas, que fosse mais seu do que você mesma, que fosse sangue do seu sangue, carne da sua carne, é, 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 você ia perguntar para alguém se aquilo ali é bom o suficiente para você colocar no mundo? Nunca, nunca. Você colocaria no mundo com todo o orgulho, babando todos os ovos possíveis. E é da forma como se organizou que se pode avaliá-la. Não há outro modo. Uma obra de arte é boa quando surge da necessidade. Por isso, o meu prezado senhor só saberia lhe dar o seguinte conselho: volte-se para dentro de si mesmo, examine as profundezas de onde brota a sua vida. É nessa fonte que encontrará a resposta para a questão sobre se realmente precisa criar. Aceite-a como ela é, sem querer interpretá-la. Talvez, então, se revele que está predestinado a ser artista. Tome então para si o destino e carregue nele o peso e a grandeza, sem jamais perguntar pela recompensa que poderia vir de fora, pois o Criador deve ser um mundo para si mesmo e encontrar tudo em si mesmo e na natureza a qual se integrou. Esse é o conselho do Hilke, minha gente. Esse é o conselho do Hilke. Se o menino tivesse recebido só isso aqui, ele já estaria feliz. Se o menino não tivesse recebido isso aqui, ele estaria feliz. Volte para si mesmo, examine as profundezas de onde brota a sua vida, onde está a sua essência. É nessa fonte, olha a palavra que ele usa, fonte, que encontrará a resposta para a questão sobre se realmente precisa criar. Precisa. Você entender as palavras que estão sendo utilizadas é muito importante. Não é que você gosta de criar, que acha legalzinho, que te dá fama, que te dá, né, status. A galera gosta. Não. Se você tem necessidade, a gente volta para aquela coisa da Fernanda Montenegro, né? Da necessidade. Aceite-a como ela é, sem interpretá-la. Talvez então se revele para si que você
está predestinado a ser artista. Vamos voltar onde a gente estava. Mas depois dessa imersão em si mesmo e na solidão, lá vai ele, ó, a primeira vez no livro que ele fala sobre solidão. E a gente vai ver e viu na biografia do livro dele como a solidão é importante. E aqui ele já está na primeira carta colocando. Depois dessa imersão sobre si e na solidão, talvez também tenha que renunciar a ser poeta. Basta, como foi dito, sentir que seria possível viver sem escrever para realmente não poder sê-lo. Mas talvez esse recolhimento que eu peço não tenha sido em vão. De qualquer modo, a sua vida, a partir de então, encontrará o próprio caminho e que possa ser amplo, rico e bom, é o que mais lhe desejo, bem mais do que consigo dizer. Ele sempre com a questão do sentimento, da experiência de algo que está dentro e a dificuldade de colocar para fora em palavras, como se esses dois mundos não se encontrassem. A potência do mundo da experiência, dos pensamentos, né, dos sentimentos, muito maior do que a da palavra, né? E o que mais devo lhe dizer? Parece-me que tudo foi ressaltado como convém. E, por fim, queria lhe aconselhar também a crescer, desenvolver-se de maneira séria e serena. Nada poderá perturbá-lo de modo mais veemente do que olhar para fora e guardar ali a sensação, a resposta a questões que talvez só possa ser respondidas pelo seu sentimento mais íntimo, nos seus momentos mais tranquilos. Nada poderá perturbá-lo de modo mais veemente do que olhar para fora e guardar dali a resposta a questões que talvez só possam ser respondidas pelo seu sentimento mais íntimo. Pegou? Foi uma alegria encontrar na sua carta o nome do professor Ramasek, Horacek. Nutro um enorme respeito por esse amável erudito e uma gratidão que se mantém ao longo dos anos. Por favor, fale a ele da minha consideração por ele e muito bom saber que ele ainda se recorda de mim, pois dou muito valor a isso. Aproveito para lhe devolver os versos que amigavelmente me confiou e agradeço-lhe novamente pela grandeza e pela cordialidade da sua confiança, do qual procurei, através dessa resposta sincera, dada com a melhor boa vontade, ser um pouco mais digno, mesmo sendo, ao final, um estranho. Com toda a dedicação e simpatia, Reiner Maria Hilke. Terminamos a primeira carta. E aqui ficou claro, ele já falou do mergulho interior, ele já falou da solidão, ele já falou que você tem que ir na fonte da sua vida, da sua existência, né? E ele já falou coisas bem profundas aqui, aceita como é, vê se você necessita criar, não gosta, necessita criar, né? Que é uma necessidade, olha aqui, necessidade. Volta-se para si mesmo. O recolhimento ao próprio mundo interior, surgem os versos. Eles não vão surgir de olhar para fora, eles vão surgir de olhar para dentro, de entender a sua fonte da sua essência. A grande questão na vida, minha gente, é o como, né? Os livros, eles trazem muito o quê? O que eu devo fazer? Aí te dá um passo a passo, um guia, né? O que que vai fazer? É isso, é isso, é isso, né? Como chegar ao sim na negociação? Como não sei o que, blá, blá, blá. O que é muito mais fácil. O porquê é muito intrínseco, muito pessoal. Agora, o como, a grande questão do ponto de interrogação é o como. Como você vai fazer isso? Como achar? Como mergulhar para dentro? Como achar sua fonte? Como achar sua fonte de vida? Como não reclamar? Como não achar que aqui, olha, calma aí, aqui você é um fracassado e não reclamar que você está pobre e não está conseguindo ganhar a vida com a sua arte? Como?
É normal você chegar aqui e reclamar: "Cara, não estou conseguindo fazer dinheiro com a minha arte. Será que desisto? Não? Será que eu não sou poeta o suficiente para acessar as minhas riquezas? Como eu não consigo ser isso?", sabe? É é é é forte, é forte, né. Acho que aqui já tem muita coisa para a gente pensar e analisar. Já chegamos a 20 minutos, o prometido, tá. Já terminamos a primeira carta, no terceiro vídeo, e espero você para a gente ler mais um pouquinho amanhã. E quero te agradecer a confiança. Até amanhã.